Estamos aqui hoje com a primeira edição do nosso podcast BUP Talks. Meu nome é Renata Rossini, eu sou psicóloga com formação em criança e adolescente na abordagem da terapia cognitivo-comportamental e também tenho especialização em psicopatologia. Estou aqui hoje com o Marcos, que é psicólogo, trabalha junto comigo. Muito prazer estar aqui com você, Renata, gravando esse programa, esse primeiro episódio do BUP Talks, né? Prazer é meu. E eu sou psicólogo clínico há 20 anos, né? Já há bastante tempo. Também sou especializado em psicopatologia e me interesso muito pela área do desenvolvimento, né? Sim. Eu atendo criança, adolescente e adulto, mas meu foco é mais criança e adolescente. O meu é adolescentes e adultos, apesar de estudar todas as fases aí. Sim. Ok. Então a gente vai contar um pouquinho para vocês como que foi a nossa decisão desse podcast, né? Eu e o Marcos, nós trabalhamos no mesmo consultório, na mesma clínica, e nas conversas, né, entre um paciente e outro, a gente sempre fala quais são as nossas dificuldades, né, clínicas, das nossas demandas, o que a gente empata ali, a gente no dia a dia. Né? Então, a gente percebeu que muitos pais, principalmente eu que atendo criança e adolescente, o Marcos que atende adolescente, não sabem principalmente sobre o desenvolvimento, sobre as fases do desenvolvimento, né? O que está acontecendo com a criança, o que está acontecendo com o adolescente. Então, isso é uma coisa que a gente pensou em começar a falar para o público, né? Tanto os pais, ou profissionais da área da saúde, porque a gente vê essa falta, tanto de outros profissionais da saúde que já vieram pacientes encaminhados para mim, né, quanto dos próprios pais, né, e o Marcos podia falar um pouquinho também o que você sente também na clínica. Eu sinto bastante essa demanda, né, como eu faço atendimento dos adolescentes, especialmente uma demanda escolar, né, que eu acho que aparece muito, como eu acabo não pegando o público infantil das crianças, eu não vejo na clínica esse movimento, né? Mas com colegas, inclusive com a própria Renata aqui, né? E a gente trocando, né? Depois do consultório, a gente acaba trocando muita informação e a gente vê as questões cada vez mais fortes aí aparecendo, né? Dentro desse quadro emocional que é muito presente e muito importante nos dias de hoje. Sim, e uma coisa que a gente percebeu, principalmente eu, né, atendendo adolescente, se eu compreendo a fase do meu adolescente, o que está acontecendo com ele, às vezes os pais chegam e falam assim, ai, o fulano é isso e isso, não sei o quê, aí você fala, tá, mas, né, ele está na adolescência, você sabe que a fase do desenvolvimento acontece isso e aquilo? Então, muitas vezes, o pai acha que é um problemão gigante e não é. É simplesmente coisas da fase, que aí a gente tem que observar, né? O que é da fase e o que está passando do limite da fase e aí o que é patológico que a gente tem que cuidar. Renata, então, isso que é... Você sente essa diferença entre essa faixa de normalidade do que está saindo desse lugar? Sinto. Ela é muito difícil, né? E aí, como lidar com isso, né? Porque o adolescente tem essa coisa emocional já um pouco mais... Tem. Assim, volátil, isso, né? aflorada, mais vulnerável, sim. E quando você está no atendimento de adolescente, você sente isso? Como você mede isso, né? Como fazer essa diferenciação? Então, a gente tem, assim, não existe um teste, um padrão, né? Exato. Mas é claro que o adolescente, ele vai, ele é uma fase que ele busca, né, identidade, busca estar com os amigos, busca novas experiências, né? Então, assim, a gente tem que orientar. Então, experimentou um dia uma bebida, experimentou um dia um cigarro, ok, aí você orienta, olha, né, ou filho ou filha, não é assim, não sei o quê. Isso, tudo bem, experimentar, uma coisa tipo, é normal da fase, né? Às vezes menino e menino ficam com várias pessoas, namora um cada semana, tem essas coisas, mas é assim, tem que começar a prestar atenção. Ele experimentou, mas na verdade nem deveria experimentar, né? Mas eles acabam, não tem jeito.
Foi só uma vez porque experimentou, achou curiosidade, ou isso está virando uma constância? Está bebendo. Toda vez que sai, está bebendo? Como que ele fica? Como é o estado da pessoa? Será que ele está bebendo porque é pelo embalo dos amigos, né? Para ser aceito, porque tem isso também. Será que eu começo a fumar por causa dos amigos? Será que eu começo a beber por causa dos amigos? Será que eu começo a usar droga por causa dos amigos? Então aí a gente começa a avaliar o que é normal da fase e o que ele já está fazendo. Então aí você vai prestar atenção e aí ele vai falar assim: não, aí eu tô tipo, meus amigos, não sei o quê. Aí você percebe que tem uma influência. Perfeito. Aí nessa influência você presta atenção, você fala assim, tá, mas o porquê que os valores que os pais colocam não estão indo bem? Perfeito. Por quê? Porque ele tem alguma coisa emocional ali que provavelmente esses pais não deram, né? Não deram por quê? Porque, gente, não existe manual. Não existe manual. Eu sou mãe de adolescente, o Marcos não tem adolescente, tem filho criança, mas ele sabe também que ter filhos não é fácil. Não existe fácil. manual. Então, muitas vezes a gente erra. Então, aí a gente tem que prestar atenção no que esse adolescente está sentindo a falta. Perfeito. E aí a gente faz a intervenção com os pais. Então, olha, né? Ele tá chamando atenção nisso, por exemplo, às vezes um comportamento na escola, sempre de nota baixa, de mau comportamento, suspensão, advertência, essas coisas. O que ele tá querendo dizer? Né? O que tá querendo dizer para esses pais? De alguma né? certa forma, a escola Isso. reflete esse lugar, né? Do Reflete, comportamento do reflete. adolescente. Eu acho que é um dos parâmetros, né, Sim. Renata, que você enxerga que a escola convida a gente a prestar mais atenção no adolescente, isso. né? Que é uma fase que ele fica mais... E não é que, na verdade, o adolescente vem quando ele já tá nessa questão. Ok. É muito difícil os pais chegarem e falarem assim, eu vou mandar para terapia porque ele tá na adolescência, para dar uma orientada, para entender melhor a fase. Não. Os pais procuram quando quando o adolescente, né, ou a criança também, já tá perdendo ano, já tá com a nota muito ruim, né? Então, assim, quando o comportamento vem vários comportamentos, já vem várias suspensões, né? Várias advertências. Então, isso é algo quando que já chama chega o atenção. sintoma, já tá evidente, entendeu? Então, não é só simplesmente uma questão da fase que eu vou lá, faço algo que para me identificar com os meus amigos. Legal, um dia eu matei aula, fui lá, me identifiquei, legal. Não, é uma coisa... Putz, espera aí, o que está acontecendo? Por que está sendo constante? Por que esse adolescente não fica na sala? Ou por que ele está bebendo toda hora, né? Ou por que cada semana ele está com uma menina diferente, né? Dificuldade de criar vínculos, né? De se apegar emocionalmente. Então, a gente tem que avaliar tudo isso, porque esse sintoma... tem uma questão do exagero. O sintoma exagerado mostra pra gente que tem algo ali. Perfeito. Eu sinto também isso vendo na clínica, né, Renata? E... bastante questão social no momento. Eu tenho percebido, não sei se você vê isso, da questão da sociabilidade dos adolescentes, de fazer grupos de amigos, né? A gente sabe que o adolescente sempre tem a questão grupal, né? Eles andam em pequenos grupos, que a gente chama num termo, né, assim, de panelinha, né? Então as panelinhas nas escolas. E eu vejo muito sofrimento dos adolescentes em relação a uma espécie de solidão. Apesar do que a gente tem de redes sociais, dos contatos que eles têm uns com os outros, e a possibilidade de acesso que a gente não tinha em gerações passadas de comunicação, eu percebo essa solidão muito presente. É algo que eu acho que para quem está fora da panela, né? Isso, para quem está fora da panela, realmente tem uma solidão. E aí, por mais que tenha... Você até falou da questão nas redes sociais, tem pessoas... Aí que é o perigo. Porque, às vezes, se apega em coisas nas redes sociais que não são legais. Tá, perfeito. Né? Coisas assim, por exemplo, que tem esses... que acabam ensinando eles a fazer coisas que não são legais. Né? Desafios, né? Que teve aí adolescente que... Acho que aspirou o desodorante, foi um negócio assim, morreu. Então, exato, tem essas situações, né? Que é uma situação muito grave, né? Quando eles fazem esses desafios e viralizam. Sim, sim. E há pouco tempo a gente viu um fenômeno dos adolescentes chamado Dix, né? Que é ter essa segunda conta, né, Renata? Como funciona isso? É uma segunda conta? O que os pais precisam estar atentos aí com essa... Né, eu entendo que eles querem privacidade, mas como funciona isso? Então, essa segunda conta, na verdade, eu nunca entrei no dos meus filhos. A minha filha tem mais de uma conta, mas eu tenho acesso a todas. E foi até engraçado que
ela até falou, ai mãe, não é pra me seguir, não sei o quê, porque senão queima o filme. Eu falei, olha, não dá, eu preciso tá ali, porque Uhum. ela tá ainda iniciando a adolescência, então eu tenho que observar as coisas que acontecem, né? Então, assim, muitos pais não sabem. Então, geralmente os adolescentes, né, os pré-adolescentes, eles fazem um perfil aonde a família, todo mundo vê aquele perfil bonitinho. Bonitinho, com uma aparência boa. Isso. E para os amigos, eles têm aqueles perfis privados, que é isso que é a Perfeito. questão do Dix. Você Do entra Dix. lá, vai ver um monte de perfil. Ou E seja, geralmente esses pais não seguem. exato, ou seja, uma segunda conta. Uma segunda conta, como que se os fosse uma pais segunda pessoa. Uma segunda pessoa, uma segunda Isso, identidade que os pais não têm acesso. não tem acesso. Os outros familiares, cuidadores, responsáveis, e que ali ele pode trocar com uma certa privacidade maior, Isso, mas o problema sobre as é... coisas. Mas o problema é porque ali acaba mostrando um monte de coisa assim, as drogas, bebida, questão de sexualidade, né? Vai um pouco mais para o extremo. Então, tem essas questões que é o mais preocupante, né, nessa fase, né? Isso. E vamos lembrar que a adolescência dos 12 aos 24 anos, a gente tem uma percepção da adolescência sendo um pouco mais cedo, né? Para o desenvolvimento cerebral do adolescente. Na verdade, né, o marco é 18 anos, né? Mas a gente sabe que 18 anos ainda continua sendo... é maioridade, mas ainda continua sendo um adolescente. Tanto porque... hoje o Marcos trouxe um livro muito interessante, que é O Cérebro do Adolescente. É um livro muito importante. Isso, e depois a gente vai até deixar para vocês o que acontece. Ele conta tudo o que acontece exatamente em relação ao cérebro do adolescente. Então, dos 12 aos 21 anos, eles têm baixa produção de dopamina. Então, por isso que eles buscam o tempo inteiro algo que vai trazer satisfação para eles. O prazer. Né? E aí também tem uma questão. No desenvolvimento, o cérebro só vai terminar de se formar lá por 24, 25 anos. Né? Então, eles ainda estão imaturos. Né? E por isso também que é importante essa questão de bebida e de droga, que o cérebro em desenvolvimento, quando ele é adicionado sobre com uma substância que vai mudar algum curso, não é legal. O cérebro já começa a fazer conexões diferentes. Conexões diferentes, que a gente chama de neuroplasticidade. Isso, da neuroplasticidade. Né? Então, assim, as pesquisas mostram que o uso muito da maconha pode ter uma propensão para esquizofrenia. Né? Então, tem essas questões. Esse é um alerta que todo paciente, assim, adolescente, nessa vivência, né, a gente faz, né, Renata? Porque é uma fase de muita experimentação, de muita impulsividade. Sim. Então a gente coloca, porque muitos adolescentes acabam defendendo a maconha, né? Eles estudam sobre a maconha. Tudo, a bebida, eles acabam defendendo tudo. E aí eles colocam, assim, até um ponto do tipo, olha, a maconha tem o seu efeito benéfico, ela é usada medicinalmente, claro que são outros contextos. Sim. Mas o alerta pros pais aí, eu acho que em relação ao paciente jovem, é que a maconha pode causar esse evento psicótico, né? Pode. Nessa janela ela tem uma propensão maior, né, de causar esse efeito psicótico que talvez uma pessoa com um cérebro muito mais maduro não teria. Não teria, né? Porque ele ainda está em desenvolvimento, né? E aí tem aquela questão também, vamos supor que a pessoa... É que, claro, também, para desenvolver essa parte psicótica, a pessoa tem que ter isso também. Geralmente, quem desenvolve são pessoas que têm casos de transtornos na família, geralmente. Perfeito. Mas aí o que acontece? Se, vamos supor, fumou maconha, mas meu amigo nunca virou esquizofrênico. Ok, mas a droga, né, a mais básica que seja a maconha, ou o vape, o cigarro, enfim, e o pod, né, que eles usam, é uma porta para outras drogas. Perfeito. Para o vício, né? Porque eu começo a usar uma coisa, aí aquilo não me dá o barato, aí eu começo a ir para uma coisa mais forte, mais forte, mais forte. E isso aí, o que acontece? Meu cérebro vai ficando o quê? Busca de dopamina e vai viciando. Então, cada vez mais eu preciso de algo que me tire dessa realidade, que me dê esse barato, esse prazer aí que a droga traz. Né? Acaba produzindo. Você mencionou o vape, né, Renata? E esse cigarro eletrônico, ele é um outro problema muito grave, né? Um outro problema muito grave. Você vê essa questão no consultório também? Como que você enxerga isso? Aparece, os adolescentes falam com você sobre o vape? Falam.
os adolescentes, né, geralmente, eles falam bastante sobre tudo. Perfeito, que bom. Eles têm esse espaço do sigilo, né? Tem A confiança. Falam sobre tudo, sobre, né, o vape, o pod, o cigarro. Geralmente hoje ninguém fuma mais cigarro, é só o eletrônico mesmo, né? Sobre a droga, sobre a parte sexual, eles falam bastante, né? Eles acabam tendo bastante confiança. E aí, qual é o meu papel? Orientar. E aí, essa mesma questão que eu estou falando sobre o cérebro do adolescente, né, com a gente aqui, com vocês, eu falo para o próprio adolescente o que acontece na fase dele. E também depois oriento os pais, né, acabo printando o livro que eu tenho e mando para o pai e falo, olha, para os pais, olha, esse daqui, olha, tá acontecendo isso é normal da fase, isso, mas também é um alerta para os pais saberem que o quê? Olha, vai acontecer algumas coisas, eles vão fazer algumas coisas, mas desde o momento que isso passa dos limites, vocês também têm que ficar de olho, né? Uma coisa que eu acho que, assim, às vezes é triste, o porquê, e isso é uma coisa que eu acho que é um desafio clínico também, o porquê que os adolescentes não têm essa conexão com os pais. Isso se perde muito, né? E por que, com o psicólogo, eles falam tudo? E com os pais não. Você vê essa construção do vínculo de confiança? Renata? Essa questão do vínculo. Isso é uma questão muito complicada, né? Geralmente eu vejo muitas pessoas, assim, não são pais de pacientes, mas qualquer pessoa que eu falo, meu Deus, adolescência, não vejo a hora que... Se chegar na adolescência, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Então as pessoas têm um medo, um pavor absurdo da adolescência, né? Dos filhos entrarem na adolescência, como fosse um bicho de 7 cabeças, não é. Se você conseguir entender o que ocorre à fase. E o adulto já passou por ela. Ele esquece disso. Ele esquece da própria fase. Ele esquece da própria fase que ele passou. Então, aí, o que ele tem que fazer? Ele tem também que tá bom, eu esqueci, então eu vou lá. Eu vou ver o que estava acontecendo, o que é, o que não é, o que é normal da fase, o que não é normal da fase, que é o que a gente falou, nossa proposta do podcast, né? Sobre essa questão, né? Como chama? Mostrar para as pessoas exatamente o que acontece para que isso seja menos pesado, seja mais fácil, né? A convivência deles. Eu tenho uma sensação, Renata, que parece que os pais perdem a questão geracional. Então, assim, os problemas da adolescência eram outros há 20 anos atrás, né? Então, você tinha o cigarro, era um cigarro comum. Hoje você tem um cigarro eletrônico que tem uma carga de produto ali dentro, de nicotina. Que é mais prejudicial até que o cigarro normal, né? Exatamente, mais prejudicial que o cigarro normal. E aí você não tem esse controle da indústria. A gente sabe que o cigarro tradicional é péssimo também, não é que a gente está defendendo, mas que é um produto que não tem controle algum. O que está dentro desse cigarro eletrônico a gente não sabe. Não temos controle, né? Então ele não é nem legalizado. Então eu sinto que os problemas geracionais vão transformando, né? É verdade. Então vão sendo novos desafios. Hoje a gente tem um desafio de tecnologia muito alto aí, né? Com introdução de inteligência artificial, com redes sociais amplificadas, né? A gente tem o TikTok, tem o Instagram, tem várias empresas que têm os dados desses adolescentes, né? Que também é uma decisão sempre difícil para os pais e acho que até para os profissionais de saúde e educação, né, Renata? Os professores, eu sinto muito que também acabam tendo desafios na escola para como dar aula e prender a atenção desses adolescentes, né? Eu acho que é geral. Eu vejo por mim mesmo. Sou mãe de adolescente, eu já fui adolescente, na mesma época que você, que a gente tem a mesma idade. Perfeito. E assim, na minha época eu não tinha celular, não existia celular. Não existia. Não existia, né? Então era uma vida muito diferente. Então hoje a gente tem que se adaptar. E é o que você falou, essa questão de geração. Se eu ficar o que ocorria há 30 anos atrás, quando eu tinha 16 anos, é muito diferente de agora, mudou. Entendeu? Não é mais igual, né? E é isso, isso que você falou é muito importante. Isso quando a gente vai fazer orientação com os pais, né, dentro do processo, só para explicar um pouquinho, dentro do processo que a gente quando atende criança e adolescente,
a gente sempre traz os pais, né, para esse processo junto. Então, não é um negócio jogado assim, só adolescente. A gente traz e orienta, né, o que está acontecendo. Então, sempre o que eu vejo é essa questão de gerações. Perfeito. E aí eu falo para os pais, olha, porque geralmente eles querem, e eu vejo, por exemplo, os mais velhos, a minha avó, a minha sogra, por exemplo, era diferente. Então, coisas que a gente faz hoje, até como adulto, para elas eram diferentes. Já é uma surpresa. Já é uma surpresa para os meus pais também, entendeu? Embora eles sejam jovens. Então, esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio, essa questão de geração. Essa atualização. Isso. Se eles não se atualizam, aí fica complicado. Né? Gera uma distância, você gera uma assim, distância, né? sim. E para os professores? E também o vínculo também, né? E também o vínculo. O vínculo. Renata, a gente falou muito aqui para os pais, para os profissionais de educação, os professores que estão em sala de aula, que se queixam muito. Essa semana, por coincidência, eu entrei em contato, né? Na verdade, um coordenador de uma escola entrou em contato, né? Para a gente conversar, de paciente, como lidar. Eu vejo a angústia dos professores, né? Sim. Assim, de como o desafio geracional que eles concorrem com uma rede social que tem um efeito de dopamina o tempo todo, super reforçadora. Como um professor conseguir colocar o domínio de atenção em sala de aula, um nível mínimo de disciplina para ter uma organização dentro da sala para ele poder dar aula fluentemente, plenamente, é um desafio muito grande hoje. Gente, eu acho difícil. Né? Muito difícil. Eu sei que eu estou te fazendo, né, um comentário, uma pergunta em relação a algo que... Eu tenho uma sensação, Renata, não sei como é a tua visão, de que a escola precisa também passar por uma espécie de transformação no modelo de ensino que ela tem, né? Sim. De regras, de várias coisas. É o que você falou, precisa essa questão geracional. O que antes funcionava com adolescentes de 20 anos atrás, não vai funcionar agora na escola. Exato. Esse modelo, entende? Então, tem um modelo tradicional que hoje já não funciona mais, né? Não funciona. Até de punição que antigamente tinha, né? A palmatória, ajoelhar no milho, essas coisas. Hoje, imagina, né? Não existe, porque hoje já existe, né? A lei da criança, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? Os direitos humanos, essas coisas. Então, mudou, né? Evoluiu as coisas, né? E eu acho que a escola não faz isso. Eu acho que falta profissionais da saúde, né? De psicologia, enfim, dentro vários profissionais dentro das escolas, eu acho que falta. É uma política, na verdade, pública para colocar psicólogos, por exemplo, dentro das escolas, profissionais de saúde dentro das escolas, para auxiliar o corpo docente da escola a ter um atendimento ali para o adolescente já imediato, né? Fazer uma barreira. Claro que a gente tem um sistema público, a gente reconhece tudo com filas enormes para os atendimentos, né? Então, você colocar um adolescente para ser atendido no sistema público é um desafio muito grande. Sim. Então, eu acredito que isso, de ter a psicologia escolar mais fortificada, né, Renata? Sim. De repente, isso poderia ser uma ação, assim, interessante para a parte de educação, falando aí... Sim, eu acho que, na verdade, também, assim, preparar esses professores, diretores, coordenadores, enfim. Eu acho que tem muitos que não estão preparados. Porque a maioria já são muitos professores antigos, e estão com aquele modelo, né? Então, assim, algumas coisas foram mudadas, né? Mas, mesmo assim, eu acho que ainda tem muita coisa aí para evoluir, né? Eu acho E como que você está vendo a parte de bullying dentro das escolas? Você acha que ainda tem... Porque eu vi um movimento muito grande de palestras, de informação, né? O bullying é muito comentado nas redes, ou então em fóruns e tudo, mas eu ainda acho que tem muito bullying acontecendo nas escolas e oculto, vamos dizer assim, né? Tem muito bullying oculto. Não, e nem oculto mesmo. Tem uns que... Assim, ocorreu uma situação, assim, esses dias lá na escola que meus filhos estudam também, foi um bullying bem pesado, enfim. E aí, assim, as pessoas, e teve umas pessoas que, assim... Quando a pessoa fez o bullying com o menino, muita gente caiu em cima, né? Assim, os próprios alunos, outros, né, defenderam essa pessoa que estava sofrendo bullying, né? Mas aí, assim, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Porque tem esses ocultos. Esse foi muito declarado, mas tem outros bullying que são ocultos. E a gente e aí você nem percebe. E a gente está deixando esse adolescente que sofre bullying de uma maneira mais escondida, mais sutil,
à mercê. A gente está deixando ele ali colocado num lugar muito vazio, sem Sim. apoio, né? E aí é essa questão. Então, por exemplo, aí não tem um vínculo com os pais, né? O vínculo não é tão fortalecido, não fala o que está acontecendo para esses pais. É muito Né? comum acontecer. Aí ele às vezes acaba ou deprimindo ou indo, às vezes, usar uma droga, entendeu? Então, tem várias coisas por trás de tudo isso. Por isso que eu falo, quando tá o exagero de alguma coisa, de repente, vai ver, é uma baixa autoestima, tá sofrendo bullying, né? Tá sendo excluído na escola pelos amigos, nem bullying, mas tá sendo excluído naquela rodinha, né? A própria série Adolescência, né? Fala sobre isso. Né, o menino matou porque ele sofria bullying. Essa série deu o que falar, né? Isso, deu, Assim, por causa que ele importante. era incel, né, que era um celibatário involuntário, né, Perfeito. isso, eu nem Exatamente sabia esse isso. termo, eu Esse fiquei é um termo sabendo novo quando do eu leque assisti. de termos, né, que a gente tem por aí. E eu também vou pesquisar bastante, como eu tenho filho adolescente e atendo adolescente, acaba vindo um monte de coisa, e eu aprendo super com eles nas sessões, um monte de coisa, de celulares, eles me ensinam um monte de coisa. Eu preciso até aprender mais, mas eles ensinam bastante coisa. Então, essa série mostra, assim, justamente isso. E eu acho que deu uma repercussão, não tanto porque o menino matou a menina. O que foi a questão, que é o que mais chamou a atenção, o quanto esses pais ficaram maus. O quanto esses pais não sabiam quem era esse filho. Verdade. Mas a mãe distância. fala, a distância, mas a mãe fala, ele ficava no quarto, ele ficava fechado. Tá, mas peraí, essa mãe nem Essa viu? série, ela impactou as pessoas. Impactou, mas mais por causa dessa negligência dos pais. A negligência e um menino muito novo, a gente, Muito né? novo, sim. E a gente sabe que existem casos reais, né? Uma série que Sim. retrata Sim. um pouco dessa questão da violência na escola, né? Nesse nível que a gente nunca espera que aconteça, claro, mas que é muito difícil de lidar para a família, Sim. por causa dessa distância de comunicação entre os pais. E eu acho que esse isolamento do adolescente, esse Sim. isolamento, ele não é interessante. Todo adolescente tem por natureza se isolar, mas Tem, sim. há um limite, né, Sim. disso, né, assim, de saber pelo menos quem são os amigos mais próximos, ou os grupos que ele tá, ou vou numa festa, tudo bem, com quem que você vai estar. Eu acho que tem que ficar em cima, a gente passa por pais chatos aí, né? Sim, mas tem que ficar em cima. Mas eu acho que existe esse lugar de acompanhamento do adolescente e de criar uma relação de confiança. Não sei se é assim que você sente. Tem. Né? Eu tenho filho adolescente, então assim, eu falo com ele várias coisas, às vezes ele fala, mãe, não vai adiantar. Você pode falar que não vai adiantar. Eu falei assim, mas o meu papel eu estou fazendo. Perfeito. Então, enquanto eu for sua mãe, eu vou falar. Sim. E eu vou te orientar. E eu repito tudo de novo, tudo que eu já falei milhões de vezes para ele. Sim, né? Eu acho que essa repetição precisa existir. Precisa existir, né? Precisa existir. Porque ele ainda está aprendendo. Exato. Né? A criança, ela aprende por repetição. Sim. O adolescente também. E ele está numa fase que ele ainda não tem uma parte do cérebro desenvolvida, que é saber sobre as consequências. Ação e consequência. Ele não sabe disso. Perfeito. A gente tem que mostrar isso para ele. E ele vai acabar sentindo na pele. Porque tem uma parte, né, do córtex pré-frontal que ainda não está desenvolvido e que ele não sabe ainda. Saber que ele foi lá, bateu no amigo, ele pode ter a consequência de o amigo bater de volta, entendeu? Ele não sabe o que vai, ele ainda não consegue visualizar isso, né? Perfeito. E aí, voltando um pouquinho sobre essa questão, quando a gente estava falando das escolas, o que eu percebo? A escola, em geral, até dos meus filhos, a escola que eu atendo os pacientes, eu não vi até agora uma escola onde eu vou dar uma palestra para os pais, eu vou falar, hoje vai falar sobre bullying, nada, não vejo. E até para os professores também. Para os professores como e para os pais, nada, não vejo. Talvez para os professores seja muito encoberto, tudo, mas eu não vejo esse movimento. Mas principalmente não tem isso para os pais, né? Mas aí também tem a questão, a culpa é da escola. Não, a escola ali, coitada, também, né? A gente tem que equilibrar também até onde tem que equilibrar, até onde a escola não é culpada do bullying. Qual é o papel da escola O papel da escola seria interessante o quê? Ter na grade lá uma aula de bullying na escola, né, fazer os alunos, de repente, um trabalho sobre bullying, cyberbullying, essas coisas, mas tem. Exato. Pelo menos onde os meus filhos estudam, tem. Mas eu acho que poderia ser um pouco melhor
mostrando quais os efeitos, né, causam na pessoa a questão do bullying. E eu acho assim, uma coisa que eu acho que poderia ser interessante para as escolas, Renata, não sei como você vê isso, é também chamar os adolescentes para participarem como membros ativos, participar, isso. né? Como ativos, como eles comentarem o que eles acham sobre o bullying, como eles estão vendo, se eles, eles obviamente não precisam falar de uma maneira tão aberta sobre isso dentro de quem, o tal amigo específico, mas falar de uma maneira geral, se eles já testemunharam situações de bullying, se eles já sofreram situações de ou de bullying. repente uma roda de conversa, né? Uma questão assim, eu vejo que os adolescentes, eles têm pouquíssimos espaços para falar. Exato. Não sei se você percebe isso. Tem uma sensação disso, sim. Isso é uma coisa da sociedade. Espaço. A sociedade abre pouco espaço para os adolescentes se colocarem, falarem sobre o que eles estão pensando, como eles veem a sociedade, como eles veem o mundo. E a gente sabe, por mais que é uma fase transitória, o adolescente ele tem essa coisa de expandir os limites, né? Sim. E às vezes para o lado bom, né? De repente pode ser para um lado interessante. Bom. Mas se está sofrendo alguma coisa, não tem esse vínculo fortalecido, não tem essa questão de valor, não tem os pais falando, pegando no pé, sabe? Orientando, o que acontece? Ele acaba indo, às vezes, para um lado errado. Exato. Acaba indo para um lado errado. De repente, a bebida ou a droga, ela entra como um componente de ansiolítico. Sim, né? Ou até essa questão, né, da série aí, que o menino foi lá e acabou... gerando uma violência brutal daquela maneira, né? Matando a amiga, né? E aí, uma outra coisa, assim, que eu acho muito... Eu tive agora no congresso em Florianópolis, em março, que foi da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. Legal. E lá falou bastante sobre a adolescência e sobre essa questão que tem alguns protocolos de colocar na escola, mas assim, tem toda aquela questão, né? Escola, você tem que fazer um projeto, precisa ser apresentado, enfim, tem uma dificuldade maior, mas tem isso. E foi muito interessante um dado que a gente achava, assim, que não era, então eles estavam falando sobre adolescentes com automutilações. Muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum. E aí, o que acontece? Os adolescentes que foram estudados, eles achavam que tinha um maior índice de automutilação na baixa renda. Não. É da classe média para alta. Dos adolescentes que foram... participaram da pesquisa, 74%. Era classe média era classe média ou alta. O que percebe? Essa questão de falta de vínculo, terceirização desses filhos. Né? Problema muito grande. Problema muito sério. E outra coisa, sobrecarga de coisas que o filho... Então, o filho faz trilhões de coisas. Fica na escola, faz balé, faz piano, faz música, faz teatro, faz dança, joga futebol... Quando vai ver, eu já tive paciente que chegava a fazer terapia de sexta-feira, estava tão cansado, falava, tia, já estou muito cansado, não quero fazer nada. Por quê? Porque a semana é insana. Ele não tem esse espaço de tédio. Esse era criança, né? Mas assim, é insano. Uma agenda de um executivo, praticamente. Uma agenda de um executivo, né? De uma empresa... E aí, às vezes, onde ele precisa liberar o estresse? Não sabe lidar com isso, não consegue falar com esses pais, porque tem muitos que têm medo, depende de como é o pai ou a mãe, não tem esse vínculo, mas essa conexão aberta para falar, muitas vezes acaba se automutilando ou acontecendo tudo que deprimem, tem crise de ansiedade, ficam doentes, enfim. É um super desafio essa questão da automutilação, né, Renata? Porque ela... Se você pegar pelo livro do DSM, né, que é um código de nós psicólogos psiquiatras, a automutilação muito presente em alguns tipos de transtorno. Por exemplo, transtorno de personalidade borderline, né? Então, você fala assim, olha, tem uma depressão. Então, será que tem um indício de, por exemplo, uma personalidade borderline? Mas o adolescente é muito mais difícil de você entrar nesse diagnóstico. Porque a gente só diagnostica a partir dos 18 anos, porque é uma fase muito complicada. Então, muitas características que aparecem na adolescência, né, sintomas, comportamentos, que são parecidos com o transtorno de personalidade, depois desaparece, porque foi normal da fase. Então, por isso que a gente tem muito cuidado em diagnosticar ou não eles, né? E aí entrar com um tratamento. Sim.
É assustador, assim, a questão do psiquiatra nesse lugar, assim, em que sentido eu tô falando, né? Coitado dos psiquiatras, não tô querendo demonizar, ao contrário, eles, assim, ajudam muito, Sim, mas sim. assustador no sentido de serem, por exemplo, adolescentes de 13 anos, 14 anos, entrando com medicação. Sim. Os pais ficam muito assustados. Como é essa questão, Renata? Porque existe ainda uma coisa com a medicação um pouco um tabu. Diminuiu muito, eu acho que a gente tem muita informação, Diminuiu, mas tem... mas posso falar, é assustador até para mim como psicóloga, eu acho. Certo. Né? Porque antigamente a gente não via. Uhum. Então, o que eu percebo? Isso principalmente depois da pandemia. Crianças vêm muito com ansiedade. Muitos diagnósticos, né? Às vezes errado, nem tem, na verdade. E muita ansiedade. Perfeito. Muito. Crise de ansiedade, tem que tomar remédio, fazer um monte de coisa. E os adolescentes mais pro lado da depressão. Com automutilações, estado depressivo, não sai da cama, não come, várias coisas. A gente tem várias uma questões. quantidade muito grande de adolescentes deprimidos, Muito. Né? E que tentam suicídio, sim, também. E isso é um fator muito importante. Isso é um fator né? muito complicado também. Uma coisa uma orientação que eu dou aos pais é escutem o discurso de ameaças à integridade física do adolescente. Sim. Porque a gente subestima, acha que é só uma brincadeira. Não, se o adolescente deu esse tipo de aviso, você tem que parar, levar um profissional especializado, colocar uma atenção, não deixar desacompanhado, muitas vezes, esse adolescente, né? É uma coisa que é legal, assim, eu lembrei. Eu tenho uma atividade no consultório que fala mitos e verdades. Perfeito. E aí eu coloco lá, porque tem o mês, né, da conscientização. E aí o que eu faço? Setembro, né? O amarelo. Setembro amarelo, isso. Perfeito. E aí o que eu faço? Eu, com todos os pacientes, independente se são depressivos ou não, se cortam, se mutilam, enfim, querem suicidar, eu falo, então, você sabe sobre esse assunto? Mitos e verdades. Você acha que uma pessoa que dá um alerta, você acha que ela pode fazer o ato ou não? Mito ou verdade? Perfeito, ótimo. Então aí tem várias questõezinhas. Ótimo. Isso é o quê? É verdade, porque muitas pessoas falam assim, imagina, quem fala não faz. Mentira, Exato. Ela está já, olha aí, ela já está dando uns sintomas. Estou querendo, algo não está bem comigo, estou pensando em fazer o ato, né, enfim. Então, a gente tem que prestar muita atenção. E eu faço também com os pacientes depressivos, até que para eles entenderem também, que eles também, às vezes, muitas vezes... nem imaginem, eles sentem, mas nem imaginem que já é um alerta para depois vir pensamentos piores e executar alguma coisa. Executar ou tentar, pelo menos, Isso. né? Então eu faço essa questão dessa que a gente chama na terapia cognitivo-comportamental, que o Marcos também é da mesma abordagem, é a psicoeducação, entendeu? Eu acabo fazendo sobre isso e falando um pouquinho sobre isso para orientar. A psicoeducação é muito importante para o próprio adolescente e para os pais também, né? E para os pais também, muito. E eu acho que é fundamental para o terapeuta, né? Que muito público nosso vai ser aí de pais, devem ter muitos terapeutas também ouvindo, psicólogos, de como organizar essa dinâmica das sessões, né? Quando eu chamo os pais, quando eu faço uma psicoeducação com os pais, quando eu decido e até onde eu posso informar os pais, respeitando o sigilo do adolescente. São Isso questões super difíceis. Questão muito complicada, porque as crianças, elas te confidenciam muito mais as coisas. Os adolescentes já não. Então, enquanto ele não tem confiança em você, ele não fala. Enquanto ele não tem certeza que você não vai falar para o seu pai, para os pais dele, ele não fala. Ele não fala, não se abre. Não se abre. Então, esse contrato do psicólogo com o adolescente, ele precisa ser muito bem elaborado. Esse vínculo, sim, precisa ser muito bem elaborado. Claro que tem algumas coisas que a gente fala para ele, isso eu vou ter que falar para seu pai ou para sua mãe. Porque quando a gente coloca a vida em risco, quando está colocando a vida em risco, precisa falar. Né? E uma vez eu estava escutando uma profissional que ela falou sobre isso. Quando eu preciso intervir, quando eu preciso ser mais enérgica, quando a vida do seu filho, e quando eu sei que eu não estou fazendo nada errado, quando a vida do seu filho, né, adolescente ou criança, estiver em risco, você vai intervir. Perfeito. Você vai intervir. Não tem mais essa conversa, né? Ali ultrapassou um limite. Ultrapassou né, o limite, que é o que a gente está falando sobre essa questão do exagero, porque ele está mostrando uns sintomas ali que nada está bem e vai dar ruim.
Independente se seja para a parte depressiva, para a parte, né, de automutilação, bebida, droga, enfim. Nesse sentido, uma violência contra ele próprio, Sim, ou até contra contra outras ele pessoas, próprio, né? sim. Ou Também. contra as pessoas, que é o caso do menino da série. Da série que Sim, chocou o nosso país Sim. e que eu acho que trouxe, assim, essa série, uma coisa interessante de discutir esses temas sim. de uma maneira Muito mais importante. aberta, né? Acabou uma série de profissionais colocando esse assunto em pauta nas redes também sociais, e os pais também entraram, acho que, com uma visão de, olha, porque isso era uma coisa muito oculta, né? Muito oculta. É porque pegou muitos pais que não olham para esses filhos, né? Perfeito. Então, uma coisa assim que eu acho muito interessante também, uma proposta do nosso podcast, Uhum. né? Essa questão, principalmente sobre a adolescência. Poucos falam sobre adolescência, Exato. né? Fala muito sobre adulto, sobre idoso, sobre criança. Agora, sobre adolescência, Ela tá um pouco, assim, um pouco colocada esquecida. de lado, Isso, esquecida. um pouco esquecida. Então, poucas pessoas falam da adolescência. Então, por isso que hoje a gente também está falando bastante da adolescência. Por isso, né, embora o foco não seja só adolescência, a gente vai falar sobre várias coisas, né? Inclusive, a gente não falou do nosso público-alvo, que são os profissionais da saúde, pais, responsáveis, educadores, né? Exato. Mas hoje a gente quis falar sobre adolescência, que eu acho que é um tema que pega bastante nos atendimentos meu e do Marcos, né? Exato. Eu acho que o adolescente está realmente colocado de lado, está sendo Sim. esquecido. Tem adolescentes que estão sendo educados pelas redes sociais. Sim, Isso é uma coisa. E por terceiros, e aí por fica muito terceiros, complicado. uma coisa muito Isso, ruim, muito então terrível. não pode ficar acontecendo. Um outro ponto também, eu acho que por ser homem, eu acabo pegando questões masculinas dentro, né, Sim. do homem dentro do consultório, dos pais, do pai que acaba tendo um distanciamento com o adolescente. Sim. Porque a comunicação do homem é um pouco já diferente, né? Sim, Porque, sim. lógico, tem exceções, tem homens que comunicam muito bem, mas são mais fechados. Sim, geralmente eles acabam falando mais com as mães mesmo, Com que as são mais, mães. né, outro vínculo, né? Outro vínculo. Então, existem muitos casos assim. E eu acredito, assim, Renata, não sei como você vê isso, que esses homens, talvez eles precisem também de uma espécie de instrumentalização, Sim, sim. de um ensino, como lidar com meu filho, como acessar o meu filho, como... eu estimulo muito fazer programas juntos. Sim, eu também. Então vocês vão jogar futebol juntos, Sim, vocês vão eu também. assistir Ter um tempo junto. ter um tempo junto, vão para um jogo juntos. Só com ele. Um Porque às vezes show. tem mais filhos, quer fazer tudo junto, não. Nesse dia você Exato. faz. Isso eu faço também. Né, os dois, né? Assim, Sim. pode ser o pai de uma menina, leva num show, vai Sim. junto, curte, mesmo que você não curta a música ali, de repente, né, vai ser uma companhia que só de ter a presença mas já é que vai tem abrindo. isso também. Às vezes é o que você falou, às vezes os pais não curtem. Eu não vou lá para escutar o negócio, mas não é escutar esse tipo de música, não é você não curte esse tipo de música, Exato. né? Você não vai, quando as crianças são pequenas, levar para assistir, sei lá, a Galinha Pintadinha, nem que você não goste que fique lá no Galinha, mas você leva. Exato. Por que pro adolescente você não leva? Exatamente. Perde esse lugar, né? Como se você não tivesse mais essa responsabilidade pelo Entendeu? adolescente. Por que você não se aproxima? Se você leva o seu pequenininho, é que nem sei mais se tá a galinha pintadinha e alta, porque os meus já estão mais velhos. Está, porque o meu é pequeno. E aí, você vai lá levar... Pô, tipo, é uma coisa que gosta de escutar o dia inteiro? Não, você tem suas preferências musicais, suas coisas, mas seu filho gosta. Exato. Por que com o adolescente não? Entende? Exato. E aí você vai ficando cada vez mais distante. Exatamente. Cada vez mais Tem distante. que ter esse espaço do programa Sim, que tem um sim, pai, né, sim. e próximo desse adolescente ou dessa adolescente, e para fazer esses programas juntos. Sim, assistir coisas juntos, discutir sobre as coisas que assiste. Um tema. Um filme, um tema, um livro, né? Alguma coisa. Minha filha está lendo um livro, e aí ela vem e me conta a história. Então é legal, falou, nossa filha, e aí, o que aconteceu? Não sei o quê. Então, assim, isso é importante, é você estar no universo deles. Né? É porque, como eu atendo criança e adolescente, fica mais fácil para mim em relação aos meus filhos. Mas muitos não entram nesse universo. Exato. E eu não acho sabe que nada. Uma distância, né? Vai se criando uma distância, e depois, na fase de jovem adulto e de adulto, esse adolescente acaba tendo menos comunicação com esse pai, por exemplo, com essa mãe. Sim, e uma coisa que é muito engraçada, né? Sobre a questão dos pais, a gente estava falando isso quando estava vindo, né? Outro dia eu estava na porta da escola e o pai de uma amiguinha da minha filha, da sala, falou assim, qual é o ano delas mesmo? Qual é a sala? Então, assim, o pai foi buscar, mas não sabe nem o ano que a criança tá. Exato. É importante na reunião escolar,
acompanhar o né? grupo dos É criança, amigos. não é adolescente ainda, mas, Uhum, né? exato. Assim, não sabe quem são os amigos, não sabem quem é o nome, não sabe o que esses amigos fazem, não sabe com quem eles andam. Então, gente, né? Às vezes faz adolescente, quando eles ficam adolescentes, parece que tipo, nossa, não tem mais responsabilidade, eles vão pro mundo. Não, eles estão sozinhos no mundo. Exato. E a gente precisa ajudá-los. Eu sei, assim, Renata, né? Falando porque eu tenho um público muito feminino nas minhas próprias redes, e a quantidade de mães solos que tem, Sim, mães solos. infelizmente, né? Existem muitos pais que acabam negligenciando Sim, essa sim, criança, sim. abandonando, e as mães, muitas Mas mães, mães né? solos mesmo casadas, tá? Ou mães solos casadas, isso Sim, também acontece, sim, essa solidão da maternidade é Isso, muito porque só difícil. fica a responsabilidade pra mãe, né? E não Exato. pro pai. E sei quanto é difícil, né? A gente acaba tendo um universo de informação, e eu acho que os pais acabam ficando muito perdidos. E essa mãe, quando às vezes não tem esse lugar da companhia, ela, para orientar esse paciente, esse filho adolescente, perdão, ela acaba se sentindo muito sem uma base segura, né? Sim, Eu gosto muito da teoria do apego do Joe Bowlby, sim. e eu acho que ela, né, é uma construção dos vínculos, né? Sim. Como a criança ou O apego adolescente é muito importante, né? É a base de constrói. tudo, né? É a base de tudo, não tem jeito. Não Como tem constrói jeito. o vínculo, isso é Sim, super importante. Então, sim. muitos pais acham que tem que fazer umas coisas mirabolantes, dar um videogame de última Não, geração pro porque filho. não são essas necessidades que eles precisam, né? Uhum. Eles precisam das necessidades emocionais básicas. As outras, né? Comida, Exato. bebida, segurança, tudo bem. Uhum. Uma casa, enfim. Mas e as necessidades emocionais? Exato. Né? Segurança, valores, validar as emoções, falar sim ou não, falar como que a criança precisa se portar, qual é a direção, tomada de decisões, cadê? Eu acho que o maior presente que você pode dar a um adolescente é uma companhia. Sim, né? Uma base segura em que ele saiba que ele pode te acessar sim. se A gente for não está falando que preciso. precisa ficar lá grudado, colado, abraçado, não. Exato. A gente está falando sobre aonde a criança, o adolescente não está se sentindo bem e se sente seguro em falar para esse pai, para essa mãe. Exato. Ele tem uma área segura, tem uma Sim. porta aberta ali, né? Tem. E aí a mãe vai falar, putz, então alguma coisa está acontecendo. Porque os pais falam, não, então, você estava... Não. Tá, putz, tá passando do limite. O que ele está querendo me dizer? Às vezes ele não sabe dizer. Exato. Às vezes ele não está tem mostrando nos instrumento de sintomas. comunicação Nos pra isso, sintomas, né? né? Ele não tem ainda o discernimento para falar, olha, eu estou sentindo isso. Nem a gente como adulto às vezes tem. Exato. Então o vínculo é muito importante, o apego é muito importante. A Renata comentou que ela é terapeuta cognitiva, eu também sou um terapeuta cognitivo, né? A gente chama de TCC, que é a terapia comportamental cognitiva, que trabalham os pensamentos, né, Renata? Isso. Como os pensamentos moldam o nosso comportamento, Isso, basicamente. quanto eles isso, interferem nos nossos comportamentos. né? Isso. E eu acho que, assim, a TCC tem muitos recursos para trabalhar essas questões que a gente estava aqui comentando no programa inteiro, em relação aos pensamentos intrusivos Sim. ou ansiolíticos dos pacientes, né, Sim. dos adolescentes, que são muitos, né, uma Sim. fase de muita ansiedade, Muito. especialmente com E o muitas corpo, questões e pouco esclarecidas, né? pouco esclarecidas. Eu não sei como você vê isso no consultório, Renata, mas tem muito uma questão com o corpo, né? A rede social Também. amplificou muito essa questão Nossa, de comparação isso é do terrível, corpo, né? Não só para os adolescentes, para todos nós, né? Acho que adultos também, mas é uma imposição muito forte. E como o adolescente passa por essa transformação do corpo, então é um menino que cresceu muito rápido, por exemplo, e se sente um pouco fora ou do padrão, ou muito desengonçado. Às vezes o hormônio, a menina engorda um pouquinho. A menina engorda, ou está extremamente magra. Muita espinha. Muita e coisa. isso acaba complicado. virando um tema de comparação que eles querem um padrão de Eu já tive uma estética. adolescente assim, ela seguia uma menina, e ela era muito bonita, era não, porque não morreu, né, mas não tá mais comigo, ela é muito bonita, assim, tem um cabelo lindo, tudo, e aí eu fiz um trabalho com ela, justamente sobre isso, também é uma atividade que eu tenho, e aí, de mostrar, é um vídeo que mostra, assim, as pessoas postando só a parte feliz e nada bom. Então, assim, e aí essa questão, você acha que todo mundo acorda feliz? Você acha que todo mundo posta... Ah, porque eu queria ser igual a ela, ter o cabelo dela. Tá, mas peraí, todo mundo acorda desse jeito? Né? Você acha que ela não se preparou para ficar bonita assim? Então, eles acham que ninguém tem problema, porque as redes sociais são isso, mostra que
tudo é um mar de recorte, rosas. né? Então, assim, para eu ser aceita, bonita, então eu tenho que ter o cabelo lindo, maravilhoso, acordar com o cabelo lindo, maquiada, isso, aquilo. E essa não é a realidade, Exato, né? Então, era mais sobre essa questão do que é real e do que não é real, exato. né? É uma imposição estética muito Muito forte. forte, E por sim. trás dessa pessoa que tem Uma uma baixa conta. autoestima, Exato, uma baixa autoestima. sim, que ela tinha um processo depressivo, de automutilação, enfim, então, Exato. sim. Então existe uma pressão. E essa influenciadora, ou esse influenciador que está ali na rede social, ele tem uma equipe por trás dele. Sim, É isso que eu coloco até para os jovens adultos, né? Para o adolescente já na fase mais sim, final sim. da adolescência. Então eu explico, olha, tem uma equipe que faz a maquiagem, tem uma equipe que faz Sim, claro. o cabelo, Não tem é assim. uma equipe que cuida da nutrição dessa pessoa, ela tem Igual o dia inteiro novela, para ninguém malhar. acorda descabelado, sem Isso, maquiagem. Elas acordam lá, o povo acorda na novela maquiado de rímel, batom. exato. Não que os adultos também, a gente não tenha esse nível de Sim, comparação, tudo, sim. mas eu acho que para o adolescente, como ele tem essa transformação Sim, sim, física, porque muitas coisas eles ainda não conseguem perceber. perceber, né, a Isso, por causa da percepção do falta de adolescente, maturidade do do cérebro cérebro, mesmo, né? exato. Então É, tem é isso. uma questão muito importante que eu acho que também vale para os profissionais de educação e para os pais ficarem atentos também. Essa proibição que existiu agora, né, com os celulares nas escolas, Sim, né, Renata? foi Agora ótimo, viu? foi muito boa, né? Sim, E eu percebo todo mundo que as crianças as reclamaram, crianças mas vão reclamar, os tudo bem, adolescentes mas vão foi ótimo. reclamar, porque eles estavam habituados, né? Você está tirando um reforço de dopamina ali muito fácil Sim, sim. e Eu deixando vou eles querer ver o celular. Você acha que eu entediados. vou querer ver aula de matemática? É bem mais legal olhar no TikTok do que ver aula de matemática, né? Exato. Então, é muito difícil nesse Eu falo sentido. matemática porque eu tenho dificuldade com matemática. Eu entendo. Não, mas acho que todos nós, né? Que Sim, matemática, assim, matemática é a pedra os no sapato de todo psicólogos, mundo. assim, não vão bem nessa área. Não, vamos ver. E eu vejo o TikTok, por exemplo, né, uma rede social que tem muito adolescente, e é uma rede social divertida, que tem muito conteúdo legal, Sim, muito bacana, sim. tem um lado engraçado, tem os pais fazendo as danças, mas tem muito conteúdo também, não tem só Sim, dancinha sim. como a gente imagina que é, né? E eu acho que eles, por exemplo, tem um café que eles acham super legal, vão comer um bolo específico, as confeitarias super Ah, sim, verdade. famosas, né? Agora tem umas coisas assim na moda, eles Eles organizam querem experimentar vários lugares, onde eu a sei. cantora preferida deles foi, assim, Isso né? é. Então tem todo esse lado. É, mas o que eu vejo é que a rede social ela tem também esse outro lado de impor uma imagem, Sim, tem. né? Que a gente precisa tomar cuidado. Então retirar esse celular das escolas. Não só imagem também, questão de marcas, roupas, essas coisas, Isso, né? exato. O pai ou a mãe não tem o dinheiro, né, para comprar às Sim. vezes uma Sim, roupa sim. que está na moda ali, que os outros amigos estão vendo. Então é uma coisa que Sim, causa é uma impacto e que coisa, gera cobrança nos pais, sim, mas o que o pai e a mãe precisam saber, na verdade, é o seu filho não precisa da roupa, da última moda. No fundo, ele sim, precisa de valores, né? sim, sim, Então, se você conseguir passar valores, e a gente sabe que eles são independentes, vão ser seres autônomos, né? A sim, gente vai ter que deixar voar por si próprio um dia, mas que eles vão com alguns valores já é muito, sim, né? Isso sim. já é bastante coisa para eles conseguirem serem adultos funcionais e que contribuem para a sociedade e para formar uma família Sim, depois, né? sim. Muito importante isso que você falou. E agora, só voltando um pouquinho sobre a gente falando sobre o vínculo e que também essa questão de valores, assim, tem um livro que eu trouxe aqui da Felipa, que é o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, né? E os seus filhos ficarão gratos por você ler. Então, é um livro muito interessante, ele fala bastante questões, e eu acho que todos os pais deveriam ler, porque tem essas questões, né? Você leu inteiro, eu ainda não li Esse livro tudo, é eu li, super e já faz um interessante. tempo, então não É lembro uma muito. dica muito boa, Mas porque a Philippa Perry, eu li ele antes de ter, né, meu filho, um pouco antes dele nascer, e foi importantíssimo para mim para pegar dicas, né, sim, sobre a parentalidade, que a paternidade e a sim. Eu dei maternidade. uma lida por cima, mas ele é bem interessante. E ele é um livro que fala sobre isso, sobre a questão do afeto, Isso, como o fala afeto é sobre afeto. importante para Sim. a gente construir um cérebro E saudável uma para coisa criança e também para sobre as adolescente. nossas questões que a gente transfere para as crianças, para os adolescentes também. Esse livro fala que em algum capítulo aí, porque eu estava Exato. lendo isso também. Eu Exato. não li inteiro, mas eu li uns pedaços. Perfeito, é exatamente isso, como cuidar de si próprio Sim. para prevenir essa Isso, questão. a gente transferir essas questões, né? As nossas questões, né? Então a gente Sim. elabora as nossas questões para não transferir Sim. e não ser Porque, uma por questão exemplo, até se a minha geracional. adolescência foi muito complicada,
eu não vou conseguir lidar com a adolescência do meu filho ou da minha filha, né? Então é muito importante também, né? E Muito assim, importante. isso acontece normal. Então não é só comigo, psicólogo também, né? Com psicólogos, acontece com todo mundo. Não é só Todos porque a nós, gente é todos profissional que a gente tem Não. um manual de como criar filho. E também é muito importante pra gente não transferir isso pra eles. Né? E eu vou ressaltar de novo O Cérebro do Adolescente, Sim. do Daniel Siegel, que é um livro muito importante, muito bacana. O Daniel Siegel é um cara genial, ele tem Sim. uma coleção, na verdade, né? É, São vários sim. livros, provavelmente a gente vai apresentar mais deles aqui no podcast. Ele é um professor, é um cara super destacado e que traz muita informação de qualidade, né? Sim. Muito confiável. Não é à toa que ele é Sim. muito recomendado dentro do meio profissional aí, Sim. né? Então acho que ele é muito importante. Sim. Então é isso por hoje, né? Então é isso por hoje. Vamos fechar aqui o BUP Podcast, Isso, nosso... né, Renata? Fiquei muito contente de nossa estreia. Sim, nosso também primeiro tô bem episódio, feliz. Que assim, a gente quer atingir, no bom sentido, né, os pais, os educadores, os profissionais de saúde, alcançar esse público. E a gente espera que a gente... Porque a gente está falando sobre uma promoção de saúde, promoção de saúde, então, exato. Que é importante para todo mundo. Para todo mundo. Até para o próprio adolescente, criança, enfim, assistir, né? Exatamente. E aí o pessoal que está aí nos assistindo pode esperar que vão vir convidados, vão ter muitas surpresas Isso, as muito próximas bacanas. A gente pretende trazer convidados, né? Pretende trazer sempre temas diferentes, não ficar não só cada um trazer um tema diferente. A gente está finalizando aqui o BUP Podcast. Você pode seguir as nossas redes sociais no Instagram, no TikTok, no YouTube. Nós estamos em todas as plataformas no @BUPTalks. E a gente quer trazer aí convidados nos próximos programas. A gente quer se propor como profissionais entrevistadores qualificados. Então, vamos ter psiquiatras, psicólogos, outros professores que vão estar colocando os temas mais difíceis aí de colocar do desenvolvimento para todos vocês. Então Sim. É isso. E uma coisa importante, quando vocês assistirem o nosso podcast aqui no nosso BUP Talks, qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem mandar para a gente que a gente responde. A gente tem essa disponibilidade, estamos disponibilizando esse momento para vocês, para poder, né, não ficarem com dúvidas, sugestões também de novos temas e de profissionais também que vocês queiram, né, que a gente traga aqui no nosso podcast. Então é isso, Renata. Fiquei muito feliz isso também. Pelo nosso podcast, primeiro episódio aí. Isso. E esperem por mais. Um abração a todos. Um abraço, obrigada.